Saudações e bem-vindos ao Wikipatinga! Quando a gente começa a estudar a Wicca, a primeira coisa que vem em mente é procurar um coven. Inclusive, é muito comum a gente ver postagens nas redes sociais de pessoas procurando por covens. Porém, nem sempre é possível encontrar exatamente um coven. O mais comum é encontrar grupos de estudos. Mas aí vem as questões. O que é um coven e o que é um grupo de estudos? Quais são as diferenças entre os dois? Eu vou começar com a definição. O que é um coven? Um coven é uma organização religiosa com sacerdotes e sacerdotisas que se dedicam à prática da religião Wicca. É um local de culto e estudos. Para ficar mais fácil de entender, pense numa igreja ou templo. São locais de culto e estudo. O coven é similar. Ele tem um local específico, um endereço fixo. E nesse local é onde são realizados os cultos e os membros se reúnem para fazer rituais e outros estudos periodicamente. O que é um grupo de estudos? Um grupo de estudos não é uma organização religiosa, não tem sacerdotes nem sacerdotisas. Os seus membros não são iniciados, mas pode haver sim estudos e práticas da religião Wicca. Porém, não é similar a nenhum templo ou igreja. Além disso, um grupo de estudos não tem um endereço fixo. Os membros podem se reunir em locais variados, que pode ser a casa de um dos membros ou um local ao ar livre, como uma praça ou algo do tipo. Quais são as diferenças entre os dois? Vamos começar com as principais diferenças. Hierarquia e liderança. Um coven tem uma hierarquia, tem uma liderança, ou seja, tem uma alta sacerdotisa e um alto sacerdote que são iniciados e fundadores do coven. Eles conduzem os rituais, que são cultos religiosos, e ensinam as práticas da Wicca para os outros membros, que são chamados de postulantes ou neófitos. Um grupo de estudos não tem hierarquia e nem liderança. Não tem uma alta sacerdotisa nem alto sacerdote. Não há membros iniciados nem postulantes. Todos são considerados aprendizes ou buscadores. Estudos e práticas. Um coven sempre segue uma tradição da Wicca e os ensinamentos são de acordo com os parâmetros da tradição que eles seguem. Todos os membros postulantes devem seguir as regras e cumprir todos os estudos e práticas. Vão passar por testes, avaliações, que são feitos pelo alto sacerdote e pela alta sacerdotisa, que são os líderes do coven e são iniciados na tradição que eles estão ensinando. Um grupo de estudos não segue uma tradição da Wicca de forma específica. Os ensinamentos não são conduzidos por um líder, porque não há iniciados. Os estudos são distribuídos de forma igual, através de livros, apostilas e até mesmo textos adquiridos pela internet. Digamos que um grupo de estudos seja muito parecido com um clube do livro, onde todo mês é colocado um livro e outros assuntos em pauta. Os membros estudam e se reúnem periodicamente para fazer debates, expor o que aprenderam e trocar experiências. Eles podem, com o tempo, começar a colocar em prática o que forem aprendendo, mas sempre juntos, sem uma hierarquia. Treinamentos e avaliações. Um coven tem treinamento rígido e os postulantes são constantemente avaliados, porque os estudos são preparatórios para uma iniciação dentro do coven através da tradição ensinada pela alta sacerdotisa e pelo alto sacerdote. Ao término do treinamento, se o postulante estiver apto a ser iniciado e se tornar um sacerdote ou sacerdotisa, ele será iniciado. Caso não esteja preparado, o treinamento continua, muitas vezes de forma bem rígida. Um grupo de estudos não tem treinamento nem avaliações, porque não tem ninguém iniciado para ensinar. Os estudos são em conjunto, todos os membros aprendem de forma igual e eles mesmos vão se avaliar e vão ver como está o seu próprio desenvolvimento. Ao término desses estudos, se tiverem cumprido as práticas e as vivências da Wicca,
E se eles estiverem preparados para se tornarem sacerdotes ou sacerdotisas, é feito o ritual de autoiniciação, que pode ser feito de forma individual ou em grupo. Porém, ninguém vai iniciar ninguém. Cada um inicia a si próprio e assume seu compromisso de sacerdócio com os deuses. Iniciação e autoiniciação. Em um coven, não existe autoiniciação, porque os postulantes recebem o treinamento e são avaliados. Quando eles estão prontos, eles são iniciados diretamente pelo alto sacerdote ou pela alta sacerdotisa, conforme os parâmetros da tradição. Já em um grupo de estudos, existe a autoiniciação, porque os membros não fizeram nenhum treinamento com um líder. Eles estudaram juntos, por conta própria, e eles mesmos se avaliaram. Como não seguem uma tradição específica, eles são considerados bruxos solitários. Mesmo que às vezes eles pratiquem em grupo, isso não significa que eles sejam um coven, porque cada um teve a sua própria experiência e sua auto-iniciação. Então, de toda forma, são auto-iniciados e são bruxos solitários. Após a iniciação. Em um coven, existem regras para os iniciados, que são considerados sacerdotes ou sacerdotisas, mas tem alguns detalhes. Se a tradição exigir graus iniciáticos, mesmo que o postulante se torne um iniciado de primeiro grau, ele deverá continuar os seus estudos e treinamentos dentro do coven, até atingir o número de graus exigidos para se tornar alto sacerdote ou alta sacerdotisa. Mas, se a tradição que o coven segue não exige graus iniciáticos, o postulante, ao se iniciar, já se torna um alto sacerdote ou alta sacerdotisa sem passar por outros graus. Em um grupo de estudos, já que não segue nenhuma tradição específica, não existem essas regras. Os buscadores que se auto-iniciaram, eles se tornam sacerdotes e sacerdotisas, e não há nenhum grau iniciático a ser cumprido. Porém, não há a possibilidade de se tornarem alto sacerdote ou alta sacerdotisa, visto que esse conceito só é obtido quando a pessoa é iniciada em uma tradição. Para fazer parte, um coven sempre tem regras para a admissão de novos membros. Normalmente é feita uma espécie de entrevista, onde eles fazem perguntas sobre o quanto a pessoa já sabe, o quanto deseja aprender, e também tem alguns testes a serem feitos, que podem variar de coven para coven, porque cada tradição tem as suas regras e elas devem ser cumpridas. Se a pessoa passar nessa entrevista e nos testes, é admitida no coven e é conduzido um ritual de compromisso, onde o postulante assume a responsabilidade de estar presente em todos os treinamentos solicitados e de manter segredo de tudo que acontece lá dentro através de um juramento. Se com o tempo o postulante desistir, não cumprir com as regras e principalmente se quebrar o juramento, ele pode ser excluído do coven. Um grupo de estudos também tem suas regras, mas não são tão rígidas. Para fazer parte, basta entrar em contato com outros membros e participar de um dos encontros para estudos. Se a pessoa quiser continuar, pode continuar. Mas se caso desistir dos estudos no meio do caminho, não há problema em sair, visto que não fez nenhum juramento. Foi como eu disse antes, é parecido com um clube do livro. Se você não quer mais participar, pode sair a qualquer momento. E se desejar voltar depois, também não há nenhum problema. Bom, com essas explicações, já deu para perceber um pouquinho sobre as diferenças entre grupo de estudos e um coven. Se você não consegue encontrar um coven perto de você, reúna os seus amigos e forma um grupo de estudos. Vão estudando e praticando juntos, assim vocês vão crescer e vão adquirir mais conhecimento e mais experiência. E se algum dia você encontrar um coven, você já pode entrar para esse coven, porque você já vai ter um certo conhecimento. Mas se você quer mesmo, você faz questão de procurar um coven, não se esqueça de avaliar o coven onde você vai entrar. Peça informações das pessoas que participam dele e peça referências também. Isso é importante para saber se o coven é realmente sério e se segue uma tradição séria. Mas isso é você quem vai decidir. O que você prefere? Um grupo de estudos ou um coven? O que você acha que vai ser melhor para você? Bom, é claro que existem muitas outras diferenças entre covens e grupos de estudos, mas para esse vídeo não ficar muito cansativo, eu vou parar por aqui e vocês podem deixar perguntas e comentários a respeito desse assunto. Eu espero ter esclarecido. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.